Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre habilidades da língua, tá bom? Eu gostaria de estar falando sobre as habilidades da língua e nós vamos aprender agora sobre habilidades de utilizar a palavra oralmente, que é no modo de ouvir e falar, e habilidades de utilizar a palavra escrita, que é no modo de ler e escrever, né? E eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre esse assunto que eu acho muito importante a gente aprender para a gente ir adquirindo esse conceito de que é sim importante a gente ler e escrever bem, né? Para a gente poder se dar bem em todas as áreas da nossa vida, não é mesmo? Conseguimos aprender gramática quando conseguimos refletir sobre ela. Refletir sobre o processo de aprendizagem de português, bem como estratégias de compreensão de leitura, organização textual, argumentação, nível de formalidade na fala e na escrita, turno de fala, saber escutar e tantas outras mais. Né? Então, é muito importante a gente aprender a gramática. Não só aprender de forma mecânica, mas de forma que a gente venha saber para que eu estou aprendendo aquilo, né? Olha para você ver, a gente aprende através da língua, da gramática, até o momento de fala, né? Que é o turno de fala. Um fala, o outro ouve. Tudo isso a gente vai estar aprendendo também. Aprendemos o português quando passamos a refletir sobre a língua. Então, muitas das vezes, nós não gostamos do português porque nós não aprendemos a refletir sobre a nossa língua portuguesa. Uma das muitas, uma da dificuldade que talvez seja a principal, mas que talvez muitos não conseguem distinguir essa dificuldade por falta de conhecimento mesmo, até mesmo dos professores. Refletir significa examinar, meditar, pensar, considerar, provocar reflexão, né? Muitas das vezes, eu digo mais na época em que eu aprendi português, em que eu comecei a estudar, a gente aprendia português de uma forma muito mecânica, de uma forma não contextualizada. Então a gente ficava sem entender por que e para que estava aprendendo o português, a gramática, os conceitos. E hoje a gente vê que se ensina de uma forma totalmente diferente, né? Busca se ensinar todas as disciplinas de uma forma mais contextualizada para que o aluno venha a entender, a compreender aquele conteúdo que está sendo passado. É diferente aprender o português quando fazemos de forma contextualizada, significativa e reflexiva, é isso que eu estou falando. É muito diferente a gente aprender o português quando a gente aprende ele de forma contextualizada. O aluno vai assimilar muito mais quando ele está aprendendo de forma contextualizada, de uma forma mecânica, de uma forma que ele nunca vai usar, mas ele está aprendendo português de uma forma clara, do modo que, dando exemplos de situações em que ele vive no dia a dia a língua portuguesa. Né? E eu quero falar para vocês alguns objetivos, os objetivos principais do ensino fundamental, de acordo com o PCN, que é os parâmetros curriculares nacionais, que é os objetivos que os alunos, para que os alunos sejam capazes de estar aprendendo, de sair do ensino fundamental, sejam capazes de acordo com o PCN, os alunos eles têm que sair do ensino fundamental capazes de posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas, né?
Essa é a finalidade, esse é o objetivo. Que o aluno venha sair do ensino fundamental desenvolvendo conhecimento, tenha sido desenvolvido conhecimento na vida dele, conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania, né? Esse também é um objetivo, que o aluno saia do fundamental sabendo disso. Utilizar diferentes linguagens verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Esses são objetivos que o aluno... Agora, os objetivos de uma forma geral, tá? Nós vamos falar aqui de uma forma geral no processo de ensino-aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental, né, que é do ciclo 1 e o 2, espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diferentes situações comunicativas. Para isso, a escola deverá se organizar e formular conjunto de atividades que possibilitem aos alunos utilizar, né, vou falar as possibilidades que a escola tem que procurar desenvolver para estar dando essa possibilidade para o aluno. Primeiro, utilizar a linguagem na escuta e na produção de textos orais, e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso. Né? Outra possibilidade que a escola tem que oferecer para o aluno: utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas de conhecimentos. Né? Ele tem que saber utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade. Né? Ele vai usar a linguagem para ele explicar a experiência que ele teve naquela realidade, naquele contexto em que ele está passando. Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, né? Inclusive o dele, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos, saber avaliar os textos, tanto do outro, né, como de si próprio. Conhecer e valorizar as diferentes variedades do português, procurando combater o preconceito linguístico. Preconceito linguístico na questão de variedade, que cada região tem o seu modo de conversar, a sua característica, né? O baiano conversa de um jeito, o mineiro conversa de um jeito, tem uma variedade linguística própria, o carioca tem um jeito, né? Cada região tem uma qualidade, né? Um modo de falar diferente. A gente não deve ter preconceito com a língua deles, né? Cada um tem a sua língua própria, mas para tanto todos falam português. Conhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e suficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas intenções com as pessoas de outros grupos sociais, que se expressem por meio de outras variedades. Utilizar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. Né? Então, tudo isso que eu falei, a escola deve oferecer, né, deve possibilitar isso para o aluno, né? Deve oferecer
atividades que possibilitem esses conhecimentos para o aluno, para que ele saia do ensino fundamental sendo capaz de estar reconhecendo, valorizando a sua língua, a sua língua, sua linguagem, a linguagem do seu grupo social, né? Agora vamos ver sobre as concepções de língua e linguagem e prática de ensino, alguns destaques do texto. Né? Vamos falar aqui sobre como que o aluno deve estar observando alguns destaques do texto. As ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa no contexto do ensino médio devem propiciar ao aluno o refinamento de atividades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Então, no ensino médio, a escola deve propiciar a esse aluno o refinamento dessas habilidades. O texto passa a ser visto como uma totalidade que só alcança esse status com conjunto de construção de sentidos. Também no ensino médio, se é pelas atividades de linguagem que o homem se constitui sujeito, só por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo. Né? As atividades de língua que constituem o homem sujeito, né, por intermédio delas. A língua é uma das formas de manifestação da linguagem, é um entre os sistemas semióticos construídos histórica e socialmente pelo homem. O papel da disciplina de língua portuguesa é o de possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de interação. As práticas de linguagem a serem tomadas no espaço da escola não se restringem à palavra escrita, nem se filiam apenas aos padrões socioculturais hegemônicos. Então, gente, nós vimos que o primeiro item da relação dos objetivos gerais da língua portuguesa é utilizar a linguagem na escuta e na produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos. Então, gente, é o primeiro e que eu acho, né, essencial, a base. O professor tem que saber, primeiramente, passar isso aqui para o aluno. Ensinar ele a utilizar a linguagem na escuta. Primeiramente, nós devemos aprender a ouvir, né? A ouvir a nossa língua, a ouvir o português da maneira correta, a refletir, né? Que é o que eu comecei a falar aqui no início, né? Para aprender o português, nós precisamos passar a refletir sobre essa língua. Como que nós vamos refletir? Examinando, meditando, pensando, não é ficar só copiando do quadro. Ah, o professor passou no quadro, o professor mandou eu fazer de acordo com o que está no livro, de acordo com o que... Não, e mais do que aquilo ali, aprender a refletir, aprender a buscar o significado das palavras. Então, aprender português, quando fazemos de forma contextualizada, a gente aprende muito mais do que ficar apenas copiando, apenas repetindo, apenas reproduzindo aquilo que está sendo passado. A gente tem que saber que hoje a maneira de aprender e a maneira de ensinar é muito mais diferente da década de 70, de 80, de 90, não é mesmo? Então, gente, na próxima aula, essa aula foi mais rapidinho, mas é uma base que eu queria dar sobre a habilidade da língua. Na outra aula, na próxima, eu quero falar sobre as 4 habilidades da língua, que é ouvir, falar, ler e escrever. Muito, muito importante nós sabermos disso, para que nós possamos adquirir esse conhecimento e ver o quanto é importante a leitura nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Não somente por leitura de livros. A gente tem que quebrar esse paradigma, não somente isso. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre as 4 habilidades da língua. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido edificante para você esse estudo.
Então, até a próxima aula.